Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por esta oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez. Fazem já alguns anos que eu não tenho contato com o Lucas, mas Deus sabe preparar a hora certinha para todas as coisas, né? Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, a confiança de me passar aqui o púlpito para ministrar a palavra. E eu tenho certeza que, por certo, o Senhor tem uma porção especial para nós este tempo. Amém? Eu quero convidá-los a nós abrirmos a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, nós vamos ler do 1º ao 14º, do 1 ao 14. Amém, queridos? Um texto extremamente bonito, forte, toda a vida, confronta, ensina, edifica, exorta. E tem que começar por mim, né? Senão o negócio fica complicado. Então vamos lá, tentar dividir uma porção da palavra de Deus. Amém, meus amados? Vamos ler? E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia,
porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Amém. Eu não queria estar no lugar desse profeta, jamais. Até o capítulo 11, nós conhecemos um Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabe, meus queridos, nós temos dentro de nós um senso de julgamento muito grande, principalmente quando somos convidados a refletir em qualidades, características de pessoas que foram determinadas por Deus, ditas por Deus. É uma coisa muito interessante. Também nós conhecemos as pessoas e traçamos o perfil dela, pela conduta, o conjunto de comportamento que denota a característica que está no caráter da pessoa. E nós nos decepcionamos muito, inclusive muito rápido, quando temos uma notícia que não é muito boa em relação a alguém. A Bíblia nos diz que o que estiver em pé precisa vigiar para não cair. Mas também a palavra de Deus nos diz que o homem pode vir a cair, mas que Deus é especialista em levantar. Olhando para Davi, até o capítulo 10, o homem segundo o coração de Deus, escolhido para trazer uma reformulação, inclusive uma dinastia messiânica a Israel, uma promessa de Deus há alguns anos, homem conquistador de grandes batalhas, até então uma referência mundial para muitos ali, temido por muitos. Nós olhamos para Davi até o capítulo 10 e nós criamos dentro de nós uma imagem de super-homem, de um homem infalível e que jamais poderia estar vulnerável a algumas paixões que são humanas. Mas quando nós olhamos para o capítulo 11, 12 e alguns outros próximos, nós começamos a aprender algumas coisas que precisamos colocar em prática na nossa vida. Primeiro, que somos totalmente dependentes de Deus em todos os instantes, que não podemos jamais confiar em nós mesmos, e nem mesmo confiar de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos fez promessa, o Senhor fez algo grande em torno de nós, e aquilo nos garante um pedacinho especial no céu, ou uma possibilidade de fortaleza. Nos colocamos numa condição de intocáveis, isto jamais. Davi era um homem de guerra, forjado no caráter por Deus, com qualidades excepcionais. Primeiro, por ser segundo o coração de Deus, ele foi escolhido por Deus. Depois, Davi aprendeu a lidar com estas suas características de uma maneira um tanto quanto difícil. Ele era discriminado pelos seus próprios irmãos. Quer uma prova disso? Quando Deus disse a Samuel: vai ungir o próximo rei de Israel, porque o clamor do povo era algo que estava chegando aos ouvidos de Deus, porque não suportavam mais a maldade de Saul. Então o Senhor disse: vai ungir, vai à casa de Jessé, diga que vai sacrificar, e ali eu vou te mostrar o homem que você vai colocar como rei de Israel, que eu tenho escolhido para mudar a história desta nação. Davi não estava entre os seus irmãos quando Samuel chegou. Passaram foi os galãs bonitões dos seus irmãos, que inclusive enganaram Samuel. O coração é enganoso. Enganaram Samuel. Quando Samuel viu a aparência, ele olhou para a aparência de Aminadab, de Samá, de Eliabe, e ele disse: é um destes homens que Deus vai ungir, porque ele vai representar exteriormente muito bem a nação de Israel. Mas o Senhor disse: você vê por fora, eu conheço por dentro. Deus nos conhece, irmãos.
E o conhecimento interior de Deus conosco é a diferença que nós temos em relação ao conhecimento humano que alguém possa ter a nosso respeito, ou que possam traçar o nosso perfil pelo que sabem ou ouvem ou nos veem. Deus conhece o interior de Davi. E o Senhor vê que Davi tinha capacidade. Sabe o que Deus vê capacidade em Davi? Davi foi ungido por Samuel, mas no palácio continuava reinando Saul. Davi, em momento algum, chegou lá e disse: saia da cadeira, porque Deus já me ungiu. Não. Davi soube entrar no palácio, porque ele foi um grande vencedor sobre Golias. Foram as batalhas que deram a Davi a possibilidade de entrar no lugar que Deus tinha determinado a ele. Nós não gostamos de pagar o preço, nós não gostamos de sacrifícios, nós achamos que a nossa lógica deve prevalecer diante da ótica e da lógica divina, que é superior a tudo. Outra coisa, Davi começou como chefe do exército, genro de Saul, destacou-se, e o destaque levou em Saul um sentimento contrário. Ele deveria ficar feliz, mas ele passou a sentir ódio, inveja, ciúme, porque festejavam o que Deus fazia através de Davi. E por 9 anos, Saul perseguiu querendo matar Davi. Davi, inclusive, teve a oportunidade de matá-lo, mas disse assim: não, o Senhor ungiu, é ungido de Deus. Deus conhecia o interior de Davi por parte destas características: habilidade em esperar, habilidade em equilíbrio, autocontrole, habilidade em fugir, sabendo que tinha razão, não discutir, não se permitir influenciar pelos outros, porque num determinado momento disseram a Davi: olha, Saul está descansando da batalha que ele veio para te matar, você tem a oportunidade agora de matá-lo. E Davi disse não. Até então, se nós olhássemos, jamais poderíamos imaginar que num momento Davi iria cair. Davi chegou ao trono, 7 anos e meio reinando somente em Hebrom. Abner, parente de Saul, primo de Saul, entroniza em Israel Isbosete, filho de Saul, desrespeitando a ordem novamente. Davi permanece calmo, até que o próprio Abner passa a Davi o trono, porque confessa com os próprios lábios que Davi foi ungido por Deus. Enfim, Davi agora estava em Jerusalém, alguns anos já reinando. Deus era com ele em tudo, inclusive o Senhor tinha enriquecido Davi. No capítulo 7 nós vamos ver que Davi para um pouquinho e diz: como pode, meu Deus, eu com tantos benefícios aqui, num palácio, e a casa do Senhor, a arca do Senhor habitando em tendas, como pode uma coisa dessa? Eu não vou dar descanso aos meus olhos, Salmo 131 e 132, enquanto eu não achar um lugar para colocar a arca, o símbolo da presença de Deus aqui no meio do povo de Israel. E o Senhor usa o profeta Natã, confirma o que tinha com ele, e estende para as gerações de Davi a promessa que havia sido feita desde 49 de Gênesis, porque Davi era da linhagem ou da tribo de Judá. Mas de repente, havia uma guerra contra os amonitas, meio que parentes de Israel. E Davi tinha já o seu exército, os seus subordinados, tudo muito organizado, e ele resolve não sair à peleja. Ele diz a Abner: bom, eu também já estou treinando Abner, eu não vou ir à peleja. 1 minuto de ociosidade, imprudência ou deslocamento do que realmente Deus tinha com ele,
causaria problemas e consequências por anos e mais anos vindouros. Nós nunca podemos sair da posição que Deus nos chamou. Nunca podemos abandonar as armas que Deus nos deu para a batalha. Nós nunca podemos confiar à mão dos outros o que Deus tem dado a nós que façamos. Se Deus me deu ordem, eu que preciso fazer. Se Deus deu ordem ao Lucas, ele que precisa fazer. Eu estou dizendo Lucas com todo respeito, né? Não aqui menosprezando a função, inclusive de apóstolo. É até mesmo por intimidade. O que Deus deu a mim, não adianta eu dar a mão do Lucas, não vai dar certo. O que Deus deu ao Lucas, não adianta eu querer colocar a minha mão, não vai dar certo. E ambos vão sofrer consequências, porque ficarão vulneráveis aos ataques do mal. Tudo que o adversário quer é nos afastar da santidade. O efeito da santificação, que gera em nós os frutos da santidade, tudo que ele quer nos fazer é nos afastar disso. Uma pessoa santificada em Jesus Cristo, ela é consagrada, liberta, ela tem intimidade, comunhão, ela é segura daquilo que Deus tem com ela, ela sabe que foi justificada por Jesus Cristo, a preço de sangue na cruz do Calvário. Ela não volta atrás, não. Ela tem personalidade e caráter cristão definido, não é oscilante, sabe que também é presa fácil para as artimanhas do mal. Árvore que não tem fruto, ninguém vai jogar pedra. O príncipe do mundo já tem os seus adeptos. O que ele vai fazer? É tentar buscar aqui, ou desviar daqui pessoas, porque os que estão com ele, o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nos diz: deixe que o sujo se suje mais, e o limpo purifique-se ainda mais. Mas Davi resolve não sair à batalha. Não sai à batalha e vai dar uma voltinha no palácio. Vê a mulher, Betseba, banhando-se, deseja, quer dizer, um abismo vai chamando o outro. Deseja, manda buscar, ela fica grávida, ele descobre, aí precisa ocultar aquele pecado, de alguma maneira começa a usar os seus atributos reais para tal, convoca Joabe, que chama o marido dela, Eteu, Urias, que está na batalha, ele tenta causar um encontro entre marido e mulher, para que aquela criança fosse dada como filho a Urias e o pecado ficasse encoberto de uma vez. Não consegue estes planos irem à frente. Urias, apesar de tudo, mostra-se íntegro, dedicado ao Senhor. O filho das trevas é mais prudente do que o da luz, não é? Infelizmente. Urias permanece fiel ao exército, a Davi, aos colegas. Ele diz lá no capítulo 11, como pode meus amigos em batalha e eu indo em casa me deleitar com minha esposa? Não posso. Pensa totalmente oposto a Davi. Então ele tem que armar uma situação que iria piorar. Precisa liquidar Urias. Convoca Joabe, diz a Joabe, coloque ele numa condição vulnerável a ser atacado e morto. Joabe obedece, Urias morre, a criança nasce e as coisas parecem que estão tudo bem. Olha o que o pecado não faz numa pessoa. Parecia a Davi que nunca ninguém iria descobrir. A sua moral elibada diante dos outros, a sua condição real dava a ele inclusive retaguarda. Então Davi, diríamos assim para descontrair, abusa um pouquinho da misericórdia. Mas Deus tinha negócio com Davi. Sim, Deus tinha negócio com Davi. E Deus iria dar um puxãozinho de orelha em Davi, porque Deus não iria desistir de Davi. Deus não desistiu de nós, não vai desistir de nós. Jamais. Então ele manda o profeta Natã.
Eu acho lindo a forma sábia nas palavras, a maneira de colocar as mesmas, a forma de Deus falar com Davi, conduzi-lo a refletir, a pensar. Deus não envergonha ninguém. Ele não tem o culpado por inocente? Não. Mas Deus não envergonha, o amor prevalece. Deus sabe tratar. Deus dá oportunidades, nós é que podemos desperdiçar. Davi teria uma oportunidade ímpar. Que glória a Deus, ele não desperdiçou. Mas eu fiquei admirado lendo. Aqui está escrito à mão, está bem rústico o negócio, porque eu digitei todos os sermões. Na hora que eu fui imprimir, a impressora deu para trás, né? Aí eu tive que copiar tudo. E não teve tempo de um amigo arrumar para mim. Eu levaria na igreja, o Felipe arruma para mim, mas não dava mais tempo, porque eu fui fazendo os sermões e deixei para imprimir na terça-feira, né? Mas tudo bem, está um pouco rústico aqui, mas eu estou entendendo. Você também vai me entender, né? Você também vai me entender, né, uai? Mas vamos lá, para descontrair um pouquinho, porque o negócio vai ficar meio forte. Aí, Deus convida Davi a refletir. Alguns momentos Deus nos coloca de frente ao espelho, sabia? Para que a santidade seja notória, primeiro nós precisamos passar pelo espelho de Jeová. Primeiro nós precisamos ser confrontados. Primeiro eu preciso saber qual é o meu lugar de verdade. Primeiro eu preciso me autoanalisar. Eu amo quando Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Davi é convidado a refletir. O profeta chega lá, educado, de uma maneira simples, trazendo uma história hipotética que poderia ter acontecido em qualquer um dos tribunais que haviam ali em Jerusalém, porque só os casos mais difíceis eram levados ao rei. Conta uma história fictícia, também podemos dizer uma forma, uma parábola, e convida Davi a refletir. Mas sabe, meus irmãos, é muito difícil acontecer conosco, em primeiro impacto, a admissão de uma determinada falha, o reconhecimento de uma determinada falha. É mais fácil olharmos os outros. Nós exigimos dos outros, julgamos os outros, queremos um comportamento santo e ilibado nos outros, mas às vezes nos esquecemos de nós mesmos. E Davi esqueceu-se dele, porque ele sentenciou aquela narrativa de forma taxativa. Ele disse assim: deve morrer o rico que pegou a única cordeira do pobre, deve morrer. Como pode uma coisa dessa? Será que eu estou enganado? Ou eu tenho probabilidade a fazer desta maneira? É mais fácil e mais simples eu olhar os outros, julgar e sentenciar. Quando eu leio o Salmo 32 e trago ele para este período de Davi, eu vejo que dentro de Davi havia uma agonia na alma, na sede das emoções, onde só a palavra de Deus, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vai. Havia uma agonia na alma de Davi. Sim, Salmo 32.
A consciência de Davi martelava, mas ele não dava oportunidade ao arrependimento, porque ele olhava em volta dele e talvez analisava tudo o que traria benefício ou malefício, ou o que causaria uma ação de arrependimento. Davi queria manter um padrão, continuar, me perdoe, vivendo de aparência, achando que não seria nunca descoberto, prevalecendo-se da sua função, envolvido com ele mesmo, num bem-estar mentiroso e forçado. Mas o Salmo diz que ele tentava de todas as maneiras libertar-se da consciência pesada que ele vivia. Das piores crises do ser humano é a crise da consciência. Um sentimento horrível, que você tem uma percepção interior que te permite que moralmente haja um discernimento do que é certo e do que é errado. Aquilo martela, mas as forças internas da decisão interior, em algum momento falam mais alto e prendem a pessoa. Não deixa de ser uma ação maligna também, para que se continue uma farsa, mas maior é o Senhor, maior é o Senhor. Uma coisa que eu acho linda, é um momento de reflexão, sim, que tem que começar em mim, mas eu amo, quando o sábio escritor aos Hebreus, ele nos diz, que em Jesus Cristo, libertos fomos do pecado e da má consciência que o pecado trazia. E Paulo é tão ousado que ele diz: portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas existem momentos decisivos na nossa vida. Nós ainda não estamos num corpo incorruptível, ainda somos corruptíveis. E como eu iniciei, o que estiver em pé, ore para não cair. Aí está. Davi tinha consciência interna, que ele precisava fazer alguma coisa, das falhas que tinha cometido. Mas até então ele não conseguia se libertar. Era um homem segundo o coração de Deus. Tinha experiências com Deus, sim, mas ainda não conhecia essencialmente a Deus como deveria. Alguns momentos que são quedas, falhas, dificuldades, rompimentos de santidade, quando levados ao altar, eles podem ser transformados em grandes conquistas, em mudanças extraordinárias para a nossa vida. É o que aconteceria com Davi, mas até então não. Porque para que esta consciência permaneça limpa, é necessário obedecer a Deus. Quando ela se torna cauterizada, a pessoa passa a seguir suas próprias regras. Tudo se torna normal. Davi sentencia o homem pobre. Provérbios diz que um rei é injusto e um governo é reprovado por Deus quando este rei não dá ouvidos aos pobres. Vários versículos de Provérbios fala. E quando diz pobre, ele não diz somente também no aspecto financeiro. Ele quer mostrar que a pessoa é menos favorecida em posição social, mais simples, mais necessitada, com menos recursos. É fácil oprimir esse tipo de gente,
porque ele não tem saída. Davi então ele comete mais um pecado bárbaro, que desfigura por completo até então que era conhecido a respeito de Davi. Mas quando Deus quer tratar, ninguém pode resistir ao Senhor, sabia? E quando alguém é usado por Deus, ele não se vende, não se intimida, não muda a mensagem. Jeremias estava na prisão, foram lá e disseram ao rei que Jeremias estava na prisão porque ele tinha profetizado alguma coisa de conserto para a nação e principalmente para o rei. O rei mandou chamá-lo, convidou ele a mudar a mensagem. Jeremias disse não, foi lançado no calabouço, numa prisão ainda pior, mas Deus honrou o que Jeremias tinha falado. Mudar de ideia, de mensagem, quando Deus manda dizer, é uma coisa um pouco mais grave do que se possa imaginar. E Natã foi contundente, verdadeiro, forte, corajoso. Será que eu tenho sido corajoso para enfrentar os meus Davis? Ou enfrentar o Davi interno dentro de mim? Será que eu tenho encontrado pessoas corajosas, que querem verdadeiramente o meu bem? Salomão também diz que nós devemos tomar cuidado com muita com lisonja. São coisas que precisam estar equilibradas, bem ligadas, porque elas trarão consequências no amanhã. Irmão, você está de óculos, de camisa azul, com a mão no ombro da companheira de roupa preta. Eu quero que você, por favor, levante a sua mão. Isto. Apresentou-se aí perto de ti uma claridade. Ela vem do céu, é óbvio. Tinha um instrumento pontiagudo no meio dessa claridade, como se fosse uma ferramenta médica. E ela conseguiu entrar no alto do seu peito, na região do coração, propriamente nas coronárias, e fazer um grande movimento de saúde esta noite aqui. Deus está sendo o seu cardiologista. Você está me ouvindo, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus em estar continuando a viver sem saúde nas coronárias. Isto gera em algum momento certa canseira, mal-estar, uma condição meia ruim nesta região do coração, mas Deus está fazendo um movimento de cura esta noite. Deus vai desobstruir veias internas aqui. Deus vai trabalhar nas suas artérias. Deus vai trabalhar na veia aorta. Eu não sou médico. Eu não sei a condição, a função específica de cada um destes movimentos que eu disser. E se ficar dúvida, a gente pergunta a um médico. Também não estou dizendo que você não está acreditando. O que eu estou dizendo é que Deus está te curando hoje. Com isto, Ele vai ativar a oxigenação. Amém. Ele vai ativar a oxigenação correta, a pulsação correta no teu coração. Ele vai te libertar de mal-estar nas pernas. Elas têm sensação de canseira, de peso, elas formigam em algum momento. Tudo isto é porque aqui, olha, onde manda o comando, estava cansado ou sobrecarregado. Há uma veia principal, principalmente na sua perna esquerda, que tem o comando de trazer a ida e o retorno do sangue comprometido, te dá dor, sensação de inchaço aqui no calcanhar, neste espaço aqui assim. Mas hoje
hoje Deus está te curando de uma forma completa. Todos estes sintomas que eu citei vão sumir a partir de agora. Tu vais perceber vitalidade no organismo, disposição maior, e o nome do Senhor será exaltado na sua saúde. Eu te digo no nome de Jesus, ser curado agora e de uma vez por todas, amém. Natan, ele sabia para o que tinha ido lá. Ele não ia mudar de ideia, ele não ia voltar atrás. Ele sabia. Quando nós somos convocados por Deus para um ofício, uma função, eu preciso fazer por completo o que Deus mandou. Eu não posso me intimidar pela posição da pessoa. Eu não posso me intimidar pela condição do momento. Não. Eu não posso. Ou eu obedeço ou não obedeço. Ou eu sou servo ou eu não sou servo. Ou eu sei que Deus é comigo ou eu não sei que Deus é comigo. Eu não posso mudar de ideia, porque Deus não muda de ideia. Não muda. Eu fui pregar outro dia e me chamaram num canto. Uma pessoa me chamou, um casal me chamou. E ele disse para mim, o rapaz, olha, eu já fui assim na igreja, por alguns motivos eu me afastei e eu estou com alguns problemas aqui no relacionamento. Eu mantenho um relacionamento ainda não oficial, nós estamos com algum problema e nós achamos que devemos nos afastar, mas ao mesmo tempo não devemos nos afastar. Eu fui ouvindo aquilo e ficando quieto. Aí de repente ele disse assim para mim, porque me falaram que Deus muda de ideia. E Ele pode ajustar alguma coisa aqui entre mim. Aí eu disse para ele, olha, eu já li Números 23 e diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Eu acho que o problema é um pouco mais grave. Vocês estão querendo inverter os valores. Ao invés de reconhecerem e mudarem as falhas, e veem a possibilidade de continuidade nesse relacionamento, vocês estão querendo que Deus mude o que tem em relação a vocês. Nós somos assim, irmãos. Em algum momento nós queremos que Deus se adeque ao que nós queremos, e não queremos nos adequar ao que Ele tem para nós. Nós queremos dominar o Senhor. Há uma inversão de valores. Mas Natan, ele tinha compromisso com Deus. E ele foi lá e disse a Davi, é você. Você condenou-se a si mesmo. E ele convida Davi a encarar ele mesmo. Olha que coisa forte. A defesa de Davi foi destruída num só golpe da palavra de Deus na boca do profeta. Com Deus não tem argumento. A Bíblia nos diz, seja pois o teu falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Com Deus não tem argumento. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu não sirvo ao Senhor. Ou eu sou quente, ou eu sou frio. Porque o morno vai ser colocado para fora. Como nós gostamos de chamar o Senhor para dar um jeitinho nas coisas por nós. Até o tal do jeitinho brasileiro, que no nome de Jesus Cristo vai cair por terra. Mas às vezes nós queremos que Deus dê um jeitinho. Ao invés de resolvermos, nós queremos que Deus ajeite. Ao invés de enfrentarmos, nós queremos que Deus ajeite. Isto também, me perdoe, é forte, é covardia, é desequilíbrio, é falta de santidade. Você está atrás do Lucas, moça, levante a sua mão por gentileza aí, uma blusa cinza, atrás do Lucas aí.
Faça assim, ó. Isso, eu quero enxergar sua mão para evitar qualquer mal-entendido. Isso. Deus está trazendo cura a você hoje também, certo? Deus está trazendo cura a você. Eu contemplo daqui como se fosse um instrumento cortante também, extremamente fino. Ele entra nesta região da sua garganta, onde estão as glândulas da tireoide que fazem a composição hormonal. Ele entra, ele sai, ele não está tirando um câncer para ficar tudo muito bem claro, porque hoje em dia parece que tudo é câncer. Não é isso. Se fosse também, o Senhor cura câncer ainda. Mas não é. Sai daí como se fosse um arroz envelhecido, que foi, deixou-se na água. Sai, um pedaço de um grão de arroz é retirado daí. Deus está curando você hoje. Você tinha até então disfunção hormonal. As glândulas aqui internas, elas não trabalham da forma que precisam trabalhar. Elas são lentas. Você tem essa sensação de peso no corpo, sensação de retenção de líquido, probabilidade a sentir-se inchada demais. Você pode tomar só água e subir na balança depois de 10 dias tomando só água, a possibilidade é de você ter ganho mais peso. É uma coisa inexplicável, muita dor no corpo. Outros momentos, se eu disser, fique aqui firme, você fica, mas tem a impressão que eu te empurrei um pouco para frente, um pouco para trás. Alguns sintomas bem terríveis existiam até então na sua saúde, porque todos esses sintomas que eu acabei de citar, neste movimento do céu irão sumir, porque eles estavam todos neste pedaço de grão de arroz, me perdoe, apodrecido, que estava aí atrapalhando as funções hormonais. Deus está te curando, você vai sentir vitalidade no organismo, não vai sentir mais os sintomas que eu citei, Deus será glorificado e a sua qualidade de vida vai melhorar e muito. Recebe a sua cura no nome de Jesus Cristo, amém. Outra coisa, a vida, Deus me mostra uma estrada próxima a você, que vamos dizer assim, é a sua história de vida. É como se fosse um labirinto, essa estrada. Aqueles labirintos que vem nos livrinhos de criança lá em casa tem um monte, que elas ficam tentando achar o caminho. É como se fosse um labirinto. Muitos obstáculos. E os espaços que você poderia passar em algum momento não te cabem, nada aqui é físico. Agora é conteúdo espiritual. Não te cabem ou estão tanto quanto escuros. Não são descobertos por você. É uma história de vida, de desencontros, de recomeços, de decepções, me permita, de agressões externas aos seus sentimentos, porque nós nivelamos as pessoas como somos. Então, porque você procura ser correta, você tornou-se presa fácil de pessoas que não têm esta mesma condição interna. Então são sentimentos machucados, roubos, mas Deus ele vai te tirar deste labirinto hoje. Em algum momento, no seu subconsciente você diz, Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque dá a entender que eu não estou tendo muita sorte na vida. Em todos os sentidos. Mas Deus vai te tirar deste labirinto esta noite aqui. Deus vai te tirar principalmente para envergonhar os teus inimigos. Para envergonhar quem mexeu com os teus sentimentos, para envergonhar quem roubou tua pureza, nada aqui é pejorativo, para envergonhar quem roubou tua pureza, ou seja, confiou em quem não deveria e se triunfou em cima disso, para que eles saibam que Deus é na sua vida, o Senhor vai te tirar deste labirinto e vai te colocar num caminho abençoado,
Quem te viu hoje, daqui a alguns meses não te reconhecerá, em vários aspectos, inclusive emocionalmente falando, financeiramente falando, no sentido familiar, literalmente da palavra. Deus vai te vestir de honra no meio da tua parentela. No aspecto sentimental, Deus vai fazer alguma coisa grande e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua história, amém? Por isso Ele te cura, para que estando saudável, você veja a página virada. Louvado seja o nome do Senhor Deus. A palavra de Deus trouxe, através de Natã, a Davi, tudo que estava oculto na sua personalidade. Talvez nem Davi sabia que era assim, irmãos. Algumas coisas precisam acontecer conosco para serem motivos de necessidade de mudança, de autodescoberta. Davi não disse, no Salmo 139, depois dessa experiência, antes que haja em mim palavra, o Senhor já sabe o que eu vou pronunciar. Quem sabe até então ele não se autoconhecia o suficiente. Ou talvez só tinha treinado as suas habilidades para defender-se dos inimigos de forma militar e externa. E internamente ainda não. É uma coisa séria. Nós precisamos ser treinados em tudo. Em tudo nós precisamos ser treinados. Moça, você ali, olha. Do lado do rapaz grisalho, bem morena, parece a filha da minha prima, a Érica. É Moreno Jambo que fala, né? Isto. Faça assim, olha. Deus está te dando saúde hoje, certo? Deus está te dando saúde hoje. Eu contemplo aí perto de você a posição de alguém injetando sangue em você. Até agora, você era vulnerável a uma anemia. Mas a partir de agora, o Senhor está trazendo uma composição e um equilíbrio correto ao teu sangue. Deus vai tirar fraqueza, moleza. Em algum instante você não consegue se admitir, porque você sente, vamos dizer assim, preguiça, o que não é característica sua. Canseira, não está em condição como eu aqui fora do peso, mas se sente extremamente pesada, dor pelo corpo todo, às vezes parece que tem agulhas circulando por dentro de você, arde, inclusive o nariz, arde, é um ardor, uma coisa fora do comum. Bonito o cabelo, mas em algum momento é um verdadeiro milagre, porque unha quebra, cabelo cai, é uma condição difícil, pele predisposta a ter algum tipo de problema, mas o Senhor está curando o seu sangue esta noite. Tudo que eu acabei de citar vai sumir agora. Tudo que eu acabei de citar vai sumir agora. Deus está curando o seu sangue e o Senhor Jeová será louvado nisto. Vocês estão sentados aí. Vocês poderiam pegar uma boia para agradecer ao Senhor e cruzar o Oceano Atlântico na boia. Vocês não conseguiriam ainda agradecer a Deus o milagre de vocês estarem sentados juntos. Deus não expõe ninguém, eu acabei de pregar, tá? Não é esta a conotação da mensagem, a conotação é o milagre. Vocês são um milagre, estando os dois juntos. Servo de Deus, existem dias que você tem dificuldade de lidar com você mesmo. Mas você não é mau. E você busca a oportunidade de provar que não é mau. Mas como pessoas fecham a porta para você ter a chance de provar que não é mau? Porque vivem conduzidas pelo teu ontem. Com olhares de acusação,
gestos de menosprezo. Por isso que isto também fortaleceu vocês e faz com que vocês sejam um milagre. Deus vai curar o seu emocional hoje, homem de Deus, vai. Você não acredita em você, muitos não acreditaram em você. Se não fosse a mão de Deus, você não estava me ouvindo, você jazeria por aí, pelo Santo Amaro da vida, aqui é Santo Amaro, né? Que o pouco que eu lembro. Estaria lá. Mas a mão de Deus foi te acompanhando e te dando chance. Você passa por um processo de autoanálise. Os teus valores e conceitos estão alterados e te agridem demais isso, meu Deus do céu. Em algum momento aí existe uma guerra maligna que o inimigo tenta dizer assim: uai, você ficou bobo? Olha aí o que está acontecendo e olha as suas reações hoje. Deus está forjando um obreiro dentro de você. E sabe, para ser obreiro não precisa estar aqui no lugar do apóstolo. Não é impossível, né? Mas não precisa estar aqui no lugar do apóstolo. Para eu pregar a palavra, ser um obreiro da seara, eu não preciso estar aqui. Eu posso fazê-lo de várias maneiras. Deus está forjando em você um caráter cristão. Está um tanto quanto difícil assimilar, mas o Senhor está te dando vitória hoje. Deus está cercando vocês em meio a uma redoma de fogo que vem do céu, protegendo vocês. E me perdoe, envergonhados e confundidos ficarão aqueles que intentaram que vocês não fossem felizes, ou que acusaram vocês dos dias passados. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Deus está te curando emocionalmente. Todos estes problemas no seu sangue, minha querida, eles têm também um efeito emocional. Um efeito emocional. Deus te conhece. E em muitos momentos o adversário te colocou como a última mulher na fila das mulheres do mundo, para te acusar e para dizer que nunca haveria nada dando certo. Mas esta palavra é uma palavra de maldição, e a Bíblia nos diz que maldito foi o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário por nós, levou cativo até o que era cativeiro. Então elas caíram por terra, e se havia alguma dúvida, hoje elas foram destruídas e destronadas, e Deus vai fazer um reboliço, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Mas a primeira coisa, saúde. Outra coisa, sonhos antigos, de adolescente, de jovenzinha, o Senhor trará a você, para serem concretizados. Eles envolvem caderno, lápis, eles envolvem colégio, universidades, porque elas pertencem ao Senhor. Deus vai te dar possibilidade. Ele não me diz que você não tem. Ele me diz que vai te dar, e nem que tem, Ele vai te dar possibilidades emocionais, financeiras, para você fazer um curso superior, e vai ser louvado o nome dEle nisso. Só aguardar, porque a fidelidade de Deus vem chegando. Davi, ele foi chamado a olhar para dentro dele. Ele começou então a descobrir talvez algumas características que ele tinha e que até então não tinham sido descobertas, porque não tinham sido expostas. A forma de agir, pensar, portar-se, elas trazem uma referência aos outros do nosso conjunto de valores na personalidade. E quando isso é confrontado por Deus, é para melhora. E Davi foi confrontado. Davi passaria a enfrentar ele mesmo. O Senhor inclusive disse a Davi assim, não foi passando no rosto, porque Deus não faz. Passar as coisas no rosto do outro
são artimanhas malignas. Sim, Deus não faz. O Senhor simplesmente contou a história de Davi. Como no capítulo 7, Natã disse assim: de trás da malhada das ovelhas o Senhor te tirou e te constituiu como rei de Israel. Agora o Senhor traz à memória, Davi, tudo que eu fiz por você, Davi. Tudo que eu fiz através de ti, Davi. Tudo que Deus fez por mim. Tudo que Deus fez e fizer através de mim. Tudo que Deus fez por nós, enviando Jesus, e por nós individualmente. Tudo que Deus fez através de nós, não nos isenta de possibilidade de queda, não nos garante privilégios de forma alguma. Muito pelo contrário. Deve acender em nós um farol amarelo de atenção, vigilância, prudência. Mas o Senhor também dizia a Davi: tudo que eu fiz por você, e você mesmo assim tomou a atitude que tomou, agiu adulterando, assassinando, ocultando e sentenciando sem antes refletir ao que o profeta vem contar ou dizer a você, para que você pensasse e mudasse. Deus esperava uma atitude de humildade, confissão, arrependimento. Deus esperava isso de Davi. Deus espera sempre de nós atitudes como essas: arrependimento, confissão, desejo de mudança. Arrependimento já diz tudo, né? Em todos os momentos, o intuito principal de Deus é sempre para o nosso bem. Sempre para o nosso bem. Ali, olha, de barba ali, ó. Faça assim, meu querido. Isso. É o seguinte, eu posso usar algumas palavras aqui até para descontrair um pouquinho, mas Deus está dizendo a mim assim: você precisa de oportunidades profissionais para desenvolver melhor habilidades, para poder sonhar melhor, para poder crescer. E você tem enfrentado muitos obstáculos nesse sentido. E Deus me diz que de alguma forma você é jogado aqui e acolá e nunca se consegue definir até você internamente o que verdadeiramente precisa fazer para que haja degrau, aí um degrau à sua frente, e você possa subi-lo e crescer. Deus vai mudar essa história esta noite aqui. Deus vai mudar. Deus não ministra no meu coração que você trabalha e nem que não trabalha, nem do que trabalha, nem do que sonha em trabalhar. Deus ministra no meu coração que as coisas não estão a contento, que você não se sente realizado e que você tem enfrentado obstáculos, e alguns desses obstáculos são pessoas que de alguma forma passam a mão naquilo que poderia ser seu. Ainda não era, porque ninguém tira o que é nosso. Então ainda não eram, mas dava a entender isso, porque somos humanos. Deus esta noite vai te tirar esta percepção de que podem estar, como que fala, Lucas? Os poços de Isaac lá, como fala? Entupindo os teus poços. Deus vai te tirar esta sensação. O Senhor vai te colocar num caminho novo. E vai chegar prosperidade. E Deus vai ser exaltado na sua vida. Deus te fará, para envergonhar o mal, um pai de família próspero, e o nome dele será glorificado nisto. Eu contemplo aí próximo a você também
uma claridade forte na tua cabeça. Eu me dirijo a um moço novo, e eu estou enxergando, tem muitos graus aqui nesse óculos, mas eu estou enxergando direitinho. Eu uso lente, mas eu estou em adaptação, olha, de 20 anos, acho que é a terceira vez que eu prego de óculos, mas vamos lá, né, uai? Eu contemplo aqui, olha, uma claridade forte, e Deus ministra no meu coração que está sendo seu neurologista hoje. Você é ansioso, por essas dificuldades, está vivendo momentos de estresse, então predisposto a ter dor ou mal-estar na cabeça, até possibilidade de uma certa enxaqueca. Mas o neurologista do céu está te curando esta noite aqui. Não vai haver mais dor de cabeça, não vai haver mais mal-estar no olho, é um mal-estar fora do comum no olho, porque a pressão intracraniana comprometida, não haverá mais isso, porque o Senhor Deus está te curando e o nome dele será exaltado. Amém. Outra coisa, moça, você com este uniforme do departamento de danças que diz aqui, com este uniforme do departamento de danças, você do lado do rapaz, possivelmente esposa, né? Você do lado do rapaz, estar com este uniforme aí, é também uma prova para você de que você tem condições de fazer alguma coisa para o Senhor. Mas de certa maneira, eu vou brincar com você, um ortopedista diria que você é meio teimosinha. Um ortopedista, ou um próprio neurologista, um médico especialista, diria, você não pode fazer muito esses movimentos, não. Então, em alguns dias é um milagre você desenvolver aqui estes passos aqui. Deus está me mostrando o formato de um gancho, nesta região aqui sua, aqui é a região lombar, né? O formato de um gancho. Ele entrou aí, e deu uma volta. Deus está fazendo um grande movimento de saúde na sua coluna esta noite. Você não tinha saúde na coluna, você tinha alguns desvios e já se formava nesta região aqui assim, o Pantanal queria chegar aí, de tanto biquinho de papagaio pequeno, que dá muita dor, muito mal-estar, mas o Senhor está te curando hoje. Esta circulada de Jeová aí trouxe cura, Deus colocou a sua coluna no lugar, os teus ossos estão sendo fortalecidos internamente esta noite, inclusive ossos das mãos, ossos dos pés. De vez em quando está frio e dá calor e dá a entender que está tudo gelado por dentro, uma condição meio que de um mal-estar. Deus está curando os teus ossos, fazendo um rebuliço em volta dos músculos e nervos, porque eles inflamam, porque os ossos estão fracos. O Senhor está curando e Deus vai ser exaltado na sua saúde. E surpreenderá o teu organismo e mostrará que Ele é Deus de causas impossíveis. Amém. Pode fazer o movimento mais brusco e forte que tiver aqui. Não haverá mais dor, porque a mão de Deus chegou para curar. Davi, ele aceitou a correção. Bem-aventurado é o homem que aceita a correção. Davi aceitou a correção. Sabe o que aconteceu? Ele extraiu de dentro dele um dos maiores, mais bonitos salmos da palavra do Senhor, Salmo 51. Quando Natã disse isso, e ainda o Senhor disse, vai morrer a criança. Às vezes precisamos perder. Inclusive, agora seria uma perda para deixar um divisor de águas ali. Sabe por quê? Morreu esta criança que veio através de um adultério, mas nasceria Salomão, a oportunidade de Deus, inclusive eu vou usar termos fortes, provar a Davi e a todos os possíveis acusadores de que Davi foi perdoado.
E que daquele relacionamento que começou errado, nós éramos como ovelhas desgarradas sem pastor. Havia uma cédula do pecado que eu precisava pagar ela eternamente. Eu era condenado ao abismo, ao inferno, junto com o inimigo e com seus comparsas, mas através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, nós nos tornamos pecadores redimidos. Não devemos nada a ninguém, porque Jesus rasgou a cédula. A prova da nossa justificação está na cruz, que nos garante a santidade através de Jesus Cristo. Davi extraiu de dentro dele. Como nós podemos oscilar, irmãos? Como nós podemos nos surpreender? Mas como também podemos sair vitoriosos depois de uma possível ou de uma queda? Davi extraiu de dentro dele, mostrou ao que veio, mostrou por que ele era segundo o coração de Deus. Davi extraiu de dentro dele uma das poesias mais lindas, quando Natã confrontou e disse: esse homem é você. Começou a detalhar a ele o que Deus havia mostrado. Davi caiu em si, e ele gritou: tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 51. Ele pediu por misericórdia. Segundo, a tua excessiva bondade, ou a tua benignidade, tenha misericórdia de mim. Apaga, Deus, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Me lava por completo. Até então eu venci um leão, eu venci um urso, eu matei o Golias, mas eu não era verdadeiramente lavado. Eu era escolhido, eu era o rei, mas eu não era verdadeiramente transformado. Sabe, às vezes nós ficamos 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e não temos uma verdadeira experiência com Deus. Não somos verdadeiramente transformados. Não fomos não passamos pelo processo da santificação para causarmos o impacto que ela traz em nós, que é a santidade, a separação, que vai ter o conjunto de características do crente santo. Davi, ele disse: Deus, me lava por completo. Lava o meu olho, que olhou Betseba. Lava o meu pensamento dissimulado, que tentou ocultar ao Senhor e fingir a Natã que estava tudo bem. Lava a minha mão do sangue inocente de Urias. Me lava, Senhor. Perdoa a minha iniquidade e purifica a minha vida deste meu pecado. Davi não foi dizer: a culpa foi de Betseba ou Batseba, a culpa foi dela, ou a culpa foi do meu olho, ou a culpa foi de Urias, que foi viajar para batalhar junto com Joabe, ou a culpa foi de Joabe, que eu mandei ele colocar Urias para ser morto e ele obedeceu. Não, Davi assumiu a culpa. O que eu mais sei fazer e o que mais nós sabemos fazer é empurrar. Não, a culpa é dele, a culpa é dela. E às vezes nós colocamos a culpa de tudo no inimigo. Eu não tenho por hábito dizer o nome dele. Minha avó serviu ao Senhor por 80 anos, glória a Deus por isso. Não garantiu a ela a salvação, porque morreu, segue-se o juízo, mas eu acredito que ela está salva em Jesus Cristo. E sabe, Lucas, ela não dizia o nome dele. Ela não dizia, a gente se reunia e às vezes um brincava o outro, ela não falava o nome. Agora, se ele se manifestasse, ela dizia, expulsava e acabou. Ela não dizia o nome do adversário, do inimigo. Ela brincava, ela dizia: é o binga. De vez em quando a gente junta tudo, até agora, por conta do tal do Zap Zap, louvado seja o nome do Senhor por este aplicativo, que, se bem usado, foi ele que aproximou eu do Lucas. Se bem usado, olha, ele é uma bênção, porque nós somos todos distantes,
Mas todo dia eu ligo lá e vejo meus primos, e a gente troca ideia, bate papo, ri. Nós colocamos a culpa até nele. Ele já é condenado. Ele já é condenado. Ele já está sentenciado a ser lançado com todos os seus anjos destruidores no lago de inferno, no lago de enxofre e fogo, não é? Mas nós estamos sentenciados a morarmos na Nova Jerusalém, preparada por Jesus, e Ele está lá preparando o melhor para nós. Quem sabe nessa hora está sendo amassado um belo de um pão para a ceia das bodas do Cordeiro, não é? E quem sabe pode ser hoje já. E que tomara que fosse, não é? E para isso eu preciso estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Davi disse: me purifica do meu pecado. Quem errou foi eu, Senhor. Não foi Betseba. Ela pode ter sido cúmplice, ou ela não soube sair, se é porque me prevaleceria como rei. Mas quem errou foi eu, Senhor. Me purifica do meu pecado. Contra o Senhor, foi contra o Senhor, somente contra o Senhor que eu pequei. Faça alguma coisa aqui dentro de mim. Eu fiz o que aos teus olhos não foi agradável. Aí ele também diz assim: olha, Senhor, sabe por quê? Em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Deus, olhe para isso também, para que a tua misericórdia seja renovada. Serva de Deus, ali olha, com um óculos, uma roupa bonita, do lado de um servo de Deus, aí um senhor bem bonitão, faça assim com a mãozinha, isto, das alturas, desce um instrumento aí, aqui olha, na tua cabeça, e sai rasgando tudo aí por dentro. Eu consigo enxergá-lo passando aqui assim por dentro. Não estou vendo por dentro, porque eu nem teria possibilidade para isso. Mas é a forma de expressão do Espírito. Sai rasgando tudo aqui assim, olha. Vem até aqui esta região. Deus me diz que está tratando da tua pressão arterial esta noite. Deus está tratando, normalizando a tua pressão arterial. Ela é extremamente oscilante, ela pode abaixar e pode subir em fração de pouco tempo. Muita condição de dor de cabeça, mal-estar, pontadas aqui assim nesta região, outras horas pontadas no tampão da cabeça, dor, lateja. O óculos dá a entender que não está fazendo efeito, porque dá um mal-estar na visão, dor e ardor em toda esta região, inclusive na parte do ouvido, mas a mão de Deus chegou aí. Deus tem te dado livramentos de não estourar uma veia, de não acontecer alguma coisa. O Senhor está te curando de uma vez esta noite, colocando a tua pressão arterial equilibrada. Vai sumir boca seca, boca amarga, mal-estar aqui assim. Isso são livramentos de um derrame, de uma aneurisma. Deus tem te dado livramentos. Quando estes sintomas estão, é porque lá estava tudo comprometido. Todos esses sintomas estarão sumindo a partir de agora. O Senhor vai deixar bem jovem a tua pressão arterial. A senhora sente latejando as mãos, os braços, formigando às vezes, formigando as pernas, sensação de cãibra. Outra hora que estão puxando excessivamente as pernas da senhora. Livramentos e livramentos e livramentos. Mas o Senhor te tira do campo do livramento e te coloca na área de curada. Ser curada em nome de Jesus Cristo. Viverás ainda para contar a fidelidade de Deus no meio dos teus. Sim. Viverás para contar a fidelidade de Deus no meio dos teus. Deus está chamando, convocando espiritualmente a tua parentela esta noite. Isto vai trazer salvação, isto vai trazer perdão, isto vai devolver características verdadeiras. Algumas pessoas perderam um pouco das características envolvidas com coisas do mundo, diríamos desta forma. Te entristece, te assusta. Deus não foi assim que aprendeu
o que é isso? Moralmente isso te deixa agredida, mas a mão de Deus te cura, para que tu vejas Ele estendendo as mãos e convocando. Ele não está chamando, Ele está convocando. Canta aí da graça. Ele está convocando. Haverá salvação, libertação, perdão nos relacionamentos, tudo meio que abalado, perdão, união, reuniões e mais reuniões em volta da mesa para dizer que Deus é justo, Deus é fiel, Deus é grande. Muita alegria haverá no teu coração, no coração do servo de Deus, do teu companheiro. E companheiro no sentido bonito, né? Não no sentido de não ser legal a situação de vocês, a situação civil. Não, companheiro no sentido de companheirismo mesmo, de cumplicidade. Deus fará acontecer. E vai ser louvado o nome dele. Amém. Vocês também foram vítimas de um prejuízo financeiro. Um prejuízo financeiro bem debochado, sabe? Aquelas coisas debochadas do inferno. De alguma forma caiu um pouquinho o padrão e mais melhor ficaria a colocação da qualidade de vida de vocês, porque vocês foram vítimas de um prejuízo. Mas sabe, servo de Deus, os teus cabelos brancos verão o Deus da restituição. Se te devem, pode rasgar a nota promissória, não recorra a processo algum, não que ter processo seja errado, não recorra, não vá atrás, mas fique alerta, porque Deus vai trazer no teu portão ressarcimento. Deus vai trazer a favor de vocês, e olha, vai vir com juros e correção do céu. Nem o Bolsonaro paga, não. Nem ele paga. Eu não aguento mais orar por ele. Mas Jesus vai dar vitória para ele, não vai? Vai dar vitória para ele. Mas nem ele paga. O juro e a correção monetária que Deus vai pagar. Onde está lá, Lucas? Medida recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor Deus vai fazer acontecer. Outra coisa, Deus me mostra aqui nas narinas do Senhor, dois fios extremamente finos. Eles são colocados aqui, olha, eles vão subindo, eles chegam a esta região aqui assim, olha, eles dão uma voltinha por cima do olho. Deus está curando o Senhor esta noite aqui. Deus está sendo o seu otorrinolaringologista. Deus está desobstruindo as tuas vias nasais. O irmão é predisposto à alergia respiratória, sente ardor e dor aqui assim, nestas regiões que eu citei, mal-estar respiratório, dificuldade respiratória, e em algum momento uma certa dor aqui assim, porque força muito o pulmão, mas o Senhor foi na origem hoje. Ele chegou até aqui assim, olha, onde estava tudo obstruído, tudo inflamado. Ele chegou, desobstruiu instantaneamente, curou esta região aqui. Com isso, o irmão não vai sentir mais a dor nas costas, para que também saudável desfrute da restituição do céu que vem a favor de vocês. O Deus, e tu tens um propósito com Deus, sabia, irmão? Tu tens um propósito com Deus, e Deus vai honrar o seu propósito com Ele. Deus vai honrar o propósito de vocês com Deus. O propósito, eu digo literalmente, no sentido financeiro da palavra. Deus vai honrar a sinceridade do coração de vocês, porque quantidade não é qualidade diante de Deus. Deus vai honrar a sinceridade do coração de vocês diante dEle, e Ele será exaltado nisso. Amém. Amém, meus irmãos. Davi, ele não perdeu a oportunidade. O primeiro passo para a santidade é não perder a oportunidade de reconhecimento, confissão, arrependimento, verdade, descoberta. Davi descobriu as verdadeiras necessidades que ele tinha e foi vitorioso.
apesar de tudo que passou depois, o que importa é que Salomão reinou, foi o homem mais sábio, porque Deus determinou a ele, não houve e não haveria. Israel prosperou, as nações tinham medo de Israel, Davi foi próspero, e Deus foi exaltado. Amém? Eu quero que você, por favor, coloque-se em pé. Uai, que hora que eu tinha que parar? Acho que está no horário, né? Se não tiver amanhã, ele vai puxar minha orelha, aí amanhã eu me adequo e enquadro, né? Pode ser que eu me empolguei. Não pode, né, irmãos? Vamos lá. Vamos orar ao Senhor? É o mais interessante agora, não é? Todos aqui são crentes em Jesus Cristo, ou alguém que não é crente e que hoje quer decidir-se por Jesus, é a oportunidade. Dê um sinal com a sua mão, ou se isso te deixa constrangido, saia do seu lugar, venha até aqui que nós queremos orar por você. A igreja vai orar por você. Há alguém? Não? Vamos lá. Se você sente vontade de receber oração, é agora. Saia do seu lugar, se essa é a sua forma de crer, certo? Se não for, eu não sei como que é o trabalho aqui, ele me deu liberdade. Por isso que eu fiz assim, né? Ele me deu liberdade. Se você crer que em vindo aqui à frente, nós vamos orar, e o Senhor te garante a bênção e a vitória, saia do seu lugar e venha até aqui, que nós vamos orar, e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Nós, a igreja, não é eu que vou orar, é a igreja. Venha, em nome de Jesus, que nós vamos orar, e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Venham, meus amados, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria ter a possibilidade de me dirigir individualmente a cada um. Se Deus mandasse, aí a gente ia romper a madrugada, né? Mas Ele não me mandou. Aí se eu falar alguma coisa, eu vou cruzar o varão, como diz os vasos, meus amigos, né, Márcia? Aí vai ficar feio para mim, para o Lucas, principalmente para mim. E eu vou comprometê-lo. Mas nós vamos orar, e aquela que for a sua necessidade, ela está diante do altar. E o Senhor vai te curar, vai te abençoar, vai abrir a porta e vai ser engrandecido o nome dEle, que é o mais importante. Amém? Feche os teus olhos, os demais ergam as mãos para cá. Vamos clamar por estes irmãos que estão necessitados. Santo Deus e Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, por Tua fidelidade, por Tua misericórdia, por esta oportunidade tão especial de estarmos aqui na Tua casa, louvando, glorificando o Teu nome, ouvindo uma porção da Tua palavra. Me ajude a colocá-la em prática na minha vida, a princípio, e que estenda isso a favor de todos aqui, das famílias representadas. Olhe quantos dos Teus servos, Deus, mais da metade da congregação vieram à frente, e isto é uma demonstração de fé. Especificamente, individualmente, eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe distinguir, canta e dá graça. Então eu coloco nas Tuas mãos cada um, cada família. Te peço a bênção da cura, te peço uma bênção de portas abertas. Na autoridade do nome de Jesus eu repreendo todo o mal, ordeno em nome de Jesus uma grande vitória, que haja muitos e muitos e muitos testemunhos aqui. Guarda-nos nestes dias, guarda o Teu servo, guarda o apóstolo, guarda, protege o Lucas, protege a mim, a Márcia, a todos os demais envolvidos. Abra dos céus a janela, a porta da palavra, a porta da revelação, a porta da ciência, a porta do conhecimento, a porta da profecia. Abre para a glória e honra do Teu nome, e que o impacto da santidade, promovida pelo poder da palavra, passe
passe a guiar a nossa vida e nos confrontar diariamente para a melhora. No nome de Jesus eu creio. Por isso eu te agradeço pela bênção e vitória. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Sente-se por mais 5 minutos apenas. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom.